dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Vamos embora a isso. Olá, bom dia. Oh. Sejam bom dia, ou boa tarde, neste caso é boa tarde. Bem-vindos a mais um dia de reflexão especialíssimo de verão. Eu encontro-me num carro, no meio do nada, eventualmente com gripe A, porque parece que se gerou um grande surto no Paredes de Cora, mas eu já estou melhor, quer dizer, nem estive muito mal, mas eu acho que os meus queridos paineleiros de sempre, Zé Pedro Silva, Carmen Garcia e Hélder Gomes, não se encontram com maleitas, nem com ferimentos, nem com outras coisas quaisquer. Não sei se ainda estão de férias ou não, o José Pedro já não estava, não sei se voltará, mas enfim, estamos a chegar ao final de agosto e portanto é sempre uma certa depressão. Como é que estão? Oh, Paiva, deixa-me só dizer-te uma coisa, se nós tivermos maleitas, tu estás equipada a rigor para nos tratar, porque tu estás com uma bata vestida, não estás? Eu quando venho para o Alentejo trago uma bata. É porque está Nunca fresco aqui, sabe. então tu equipas-te, exato. Nunca O se homem, sabe. o homem fugiu foi do hospício, é o que... Dá para ver que... Não, mas olha, É lá. Paiva, é que isto da maneira que está, que já mais 400 e tal internos de medicina interna se recusaram a escrever uma carta onde se recusou a fazer mais horas extraordinárias para além das 150 que são obrigatórias, se calhar o melhor é mesmo vestir uma bata de médico, porque Mas eu ia para enfermeiro. estás aqui, estás num serviço de urgência. Eu não, aliás, neste caso, se eu tivesse ido para enfermeiro, estava agora no teu lugar, não é? Como sabe, não sei quem seria o moderador. Mas enfim, Olha, não sei se repararam que eu continuo com o cinto posto mesmo com o carro. Bem, enfim. E bem, segurança rodoviária acima de tudo. E o resto, Hélder Gomes... Aliás, nenhum de vocês respondeu à minha pergunta. Nós temos pouco tempo, mas já agora quero sempre saber como é que vocês estão. Eu continuo de férias. Pronto, isso é que é preciso. Hoje já não numa parede completamente branca, já com uma certa madeira. É. E tu, José Pedro? Eu não me encontro de férias e para quem está a ver no YouTube, porque isto no podcast é difícil de ver, eu encontro-me na residência oficial da Primeira-Ministra da Finlândia. Podem ver aqui, é esta mesmo, e Estás em portanto eu vim até Helsínquia? cá, estou em Helsínquia e vim até aqui fazer então o dia de reflexão. Ora bem, antes de passarmos para esse tema, Carmen, tu eu acho que também estás noutro sítio, já saíste ao pé do Pontal do PSD? Exato, já estou em casa, já estou a trabalhar, estou a gravar de casa, estou fechada dentro do meu quarto para me esconder dos meus filhos que estão na sala com o meu pai a jogar o jogo do Galo. Ora bem, o jogo do Galo, saudades. O jogo Filhos do não Galo, tenho, mas não tenho. o jogo do Galo é aquele jogo em que se vai com a cabeça ao chão e fica-se com o galo, não é? Quem ficar com o galo maior, Pedro, essa foi tão má. quem ficar com o galo maior vence. Opa, esse é o humor, é o humor escandinavo, tens de perdoar. É, exatamente. Quem parece estar um bocadinho com galo é precisamente a primeira-ministra finlandesa, que entretanto hoje já saíram notícias, hoje quarta-feira, de que esteve num evento e derramou algumas lágrimas, porque foi apanhada, vamos ver se é apanhada ou não, mas houve um leak de um vídeo dela a divertir-se. Entretanto também já li a dizer que surgiu uma imagem dela em topless na residência. E, Não portanto, foi José ela, Pedro já... foram duas mulheres a beijarem-se, mas não era ela. Mas era na não era ela, residência. mas a notícia dizia que poderia ser ela. Eu agora, como estou, aliás, saí do hospício e só leio os títulos. Mas, José Pedro, já que estás aí na residência oficial, deduzo que ou foste tu que clicaste os vídeos ou és tu que estás a resolver essa autêntica polémica, porque na Finlândia é de facto uma polémica. É, mais ou menos. Eu vim aqui até à residência porque, de facto, foi na expectativa de que houvesse festa, mas isto está tudo muito tranquilo, talvez por causa dessas notícias miseráveis. Agora, sobre o assunto, vamos lá ver, eu acho que é daquelas coisas, ela é enfim, uma governante, primeira-ministra da Finlândia, jovem, bastante jovem, tem 36 anos, salvo erro, e portanto... Bastante jovem, mulheres de 36 anos são mulheres bastante jovens, vamos reforçar este ponto. Bastante jovens para estar à frente de um país, bem entendido, não é? Por exemplo, para tirar a carta de lambreta já é velho. Isto é tudo relativo, como dizia o outro. E, portanto, como primeira-ministra, é de facto jovem e, portanto, reparem, quando temos chefes de governo ou de Estado com 50, 60 anos, têm uns defeitos, têm uns problemas. Ou se quisermos comparar com até
ainda mais vestudo, penso eu, com certeza, o Joe Biden, também dá outros problemas aos americanos. A primeira-ministra, chefe de governo da Finlândia, dá estes problemas, pronto, que são problemas da idade, 36 anos, e portanto tem amigos também jovens, fazem festas. Agora, eu só acho uma coisa, eu não vejo qualquer problema, aliás, seria o último a criticar uma festa, fosse ela qual fosse, não vejo qualquer problema nisto. Vejo nisto, em termos políticos, se eu fosse leitor, enfim, não me parece, tanto numa coisa como na outra, mas enfim, eu também não fui exemplo, mas tanto numa coisa como na outra, ou seja, no vídeo da festa a dançar e agora das amigas aqui na residência oficial, não vejo qualquer problema. Mas em geral, no particular, se estivesse no lugar dela, aí já há um problema, porque, enfim, houve a primeira, passou, agora é esta, que é um pouco mais grave. O problema está na credibilidade depois dela, porque se passar a ser andota, ela aí tem um problema político. Portanto, eu lamento que ela possa passar a ser andota, porque, como digo, não vejo Pelo que eu qualquer percebi, na Finlândia a questão é até mais pela visão que os finlandeses, ou parte dos finlandeses, têm do papel da mãe, da perspectiva feminina. Portanto, ela está, acho que aliás, os partidos da oposição aproveitaram para fazer isso, um certo de posições mais conservadoras, mas acho que a questão é mais dessa perspectiva, da ideia que existe lá, do que é que deve ser uma mulher, do que é que deve ser a mãe, etc. Sim, ok, pronto, mas isso pode ser para a sociedade finlandesa, não estou lá, quer dizer, estou cá. Agora tive aqui um vibe. Mas para mim a questão é mais objetiva e é do ponto de vista político. É evidente que ela se está a descredibilizar, se ainda sair mais qualquer coisa a seguir, eu lamento, mas de facto ela começa a ficar um bocado, volto a dizer, no campo da andota. Mas fora isso não vejo qualquer problema e só uma nota final. É curioso porque ela é uma mulher de centro-esquerda, enfim, do SPD, e eu tenho muito poucas dúvidas que se isto fosse... É evidente que a política finlandesa não é propriamente coisa que esteja no nosso radar, nós temos muito mais obsessão por outras, mas é por demais evidente que se fosse um líder da direita, e quando eu digo direita é moderado sempre, não estou sequer a pensar noutras coisas, mas aí tudo isto seria inadmissível, seria uma vergonha para o regime, para a República, para a monarquia, para a Igreja Católica, rasgavam-se vestes, naturalmente sendo uma mulher de esquerda, moderada também, já tudo é lindo e encantador e bonito. Eu concordo, mas concordaria sempre de um lado ou do Não outro. foi tudo lindo, Oh, encantador e bonito. Zé Pedro, queres que eu te fale? Na Olha, Finlândia Berlusconi. e mesmo cá, não foi tudo lindo, encantador e bonito. Nas reações que tu viste em relação à primeira à festa em que ela é filmada e está simplesmente numa festa, como é natural que sim, as mas veja pessoas... E ela apoio, até mas fez um veja teste de apoio. drogas, não é? E fez uma conferência. Fez com uma diferença estúpida. A festa foi a 6 de agosto, o teste foi realizado dia 19 de agosto. Portanto, ela própria ter se submetido ao teste foi um bocado estúpido. Mas eu percebo que a isto estivesse a ser pressionada e queria provar que realmente não estava sob a influência de Mas drogas. isso teve a ver com fake news. Mas isso teve a ver com fake news. A questão das drogas teve a ver com fake news. Agora, a questão é que tu, Sim, mas ela maioritariamente, tiveste submeteu-se ao apoio. teste para provar que não estaria. Agora, mas entre 6 e 19, em princípio, está aqui a nossa enfermeira, mas de serviço, em princípio já O que ela qualquer consegue vestígio de provar é que não droga consome drogas de forma regular, eventualmente. O que ela prova com este teste é que não é consumidora habitual de drogas. Nesse dia não sabemos. Agora, Zé Pedro, quando tu dizes aí que não sei o quê, porque se fosse um homem caiu a Carme e a Trindade, quer dizer, tu tiveste Berlusconi Eu disse no se governo fosse de um Itália. homem. Se Eu disse fosse se fosse Não, um se homem. governo de direita, se direita, fosse de direita, desculpa. Tiveste Berlusconi no governo de Itália durante anos a fazer coisas muito piores que se sabiam que vieram sempre cá para fora e o escândalo só aconteceu quando envolveu menores, mas antes disso a gente teve muita festa Boris e muita Johnson coisa. muito Boris recentemente Johnson também. foi-se embora por causa de uma festa. Por causa Mas de Covid também. durante a pandemia, é um bocadinho Exatamente. diferente. Uma festa que acontece durante o período de pandemia em que tens um país confinado e uma festa que acontece numa residência particular em que ela participou, está com amigos, mas ela, por ser primeira-ministra de um país, ela não deixa de ser uma pessoa com necessidades sociais, quer dizer. Deixa-me só dizer-te uma coisa, sim, e com 36 anos é diferente de 66 anos. E, portanto, por isso é que nós não estamos tão habituados a isto, porque 36 é diferente de 66. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa, e vocês se recordam qual é que era a minha opinião sobre, qual é que é a minha opinião sobre o Boris Johnson, é que ele jamais em tempo algum devia ter
pedido admissão por causa das festas e nem sequer devia ter sido perseguido daquela forma. Eu volto a dizer, Boris Johnson podia perfeitamente ser perseguido politicamente, e se não tiver o apoio da população. Agora, o argumento das festas, que ainda por cima foi uma vingança de alguém que estava no gabinete dele, tudo isso para mim, sempre fui contra. Relativamente à primeira-ministra da Finlândia, também. Agora, a questão de Berlusconi, tu não podes esquecer que Berlusconi, o facto de ele não ter caído é outra conversa. Ele sempre foi crítico, e eu não estou aqui a defender que um primeiro-ministro também possa fazer festas bunga-bunga. Agora, ele sempre foi completamente perseguido por isso, pela opinião pública, e eu digo pela opinião pública até cá. Ou seja, que é mais isso que nos interessa, é a nossa sociedade, como é que a nossa sociedade reage a estes problemas. Portanto, quando eu disse isto, foi à direita, qualquer Santana Lopes, cá, se recuarmos, Santana Lopes era um boémio, um homem que jamais podia ser primeiro-ministro, não tinha capacidade, estrutura. Isto foi o que a nossa sociedade entendeu de Santana Lopes, porque foi um casamento de uma secretária de Estado e faltou um evento qualquer para ir a um casamento de uma assessora ou coisa parecida. Pronto, portanto, esta é a nossa maneira de pensar, completamente com cheiro a naftalina. À esquerda, do que eu vejo aqui, as reações às festas da primeira-ministra da Finlândia é muito mais uma aceitação geral, apesar de poder haver aqui uma ou outra crítica. E o que eu digo é que transformou-se isto também numa questão homem-mulher. Sim, Zé Pedro, termina lá. Terminei, já está. Não, então queria perceber isso, Carmen, já que estás mais na frente, porque o Zé Pedro diz que há uma certa suavização à esquerda, ou da reação pública aqui, do que aconteceu com a Primeira-Ministra. Eu talvez sim, não sei se isso poderia ser aplicado se fosse a Primeira-Ministra à direita, mas Carmen, achas que sim? Achas que o mundo, ou pelo menos a Europa, ou alguns países já avançaram e não acham tão chocante como os finlandeses que uma Primeira-Ministra possa, enfim, beber um copo ao outro e ser uma pessoa normal? O que eu acho que aconteceu aqui é que, como sempre e como acontece em muitas questões, isto transformou-se numa questão que foi agarrada um bocadinho, foi sugada um bocadinho pelo feminismo e começou muito o barulho, o alardear de que só lhe estão a fazer isto por ser uma mulher e uma mulher jovem, porque se fosse um homem ninguém faria, e nós sabemos que isto não é verdade. Nós tivemos o caso de um agora vice-presidente do PSD, não é, do eurodeputado, a quem um vídeo do senhor um bocadinho ébrio saiu para as redes sociais e... Um vídeo com muitos anos, não é? Um vídeo com alguns anos e que foi recuperado numa campanha negra, porque quando ele estava a candidatar-se à presidência do PSD, claro. E nós tivemos esse vídeo e, na verdade, eu nessa altura até vi bastante apoio da parte de muita gente. O que eu noto é que quando foi o vídeo de Paulo Rangel, houve muita esquerda a atacar esse vídeo, portanto, ou pelo menos a calar-se relativamente ao vídeo. Agora é um bocadinho ao contrário, mas eu, pelo menos do que tenho visto aqui em Portugal, não vejo ninguém assim profundamente escandalizado. Antes, pelo contrário, Zé Pedro já falou, vejo uma onda de apoio à Primeira-Ministra. E, aliás, eu vi muita gente a dizer, não sei o quê, toda a gente critica, e eu às tantas já me pergunto, mas aqui em Portugal quem é que critica? Houve alguém em Portugal que tivesse mesmo criticado? Não sei. O que me parece é que isto também foi um bocadinho assumido pelas mulheres como só lhe estão a fazer isto, só estão a persegui-la porque ela é uma mulher e uma mulher jovem à frente de um país e, portanto, vamos defendê-la acerrimamente. Eu não sei se foi isso que aconteceu. Na Finlândia fala-se muito do papel da mãe. Eu sou mãe, não consigo entender. Uma mãe também não deixa de ser uma mulher, não deixa de ser uma pessoa e, mais uma vez, não deixa de ter necessidades sociais e de convívio. A partir do momento em que os teus filhos nascem, tu não te transformas numa freira em clausura. Portanto, não, a presidente, a primeira-ministra em causa, aliás, casou-se com 18 anos, mantém-se casada. Portanto, eu acho que é um bocadinho... Nem sei qual é a palavra, mas é um bocadinho, se calhar, pôr a carroça à frente dos bois, falar naquilo que ela é enquanto mãe, que é o que eu tenho lido algumas coisas diretamente da Finlândia, é muito isso que se fala, porque uma mãe não pode o quê? Eu acho que o que se viu aqui em Portugal foi uma onda, essencialmente, de mulheres a defenderem-na, porque são mulheres que acabam por se sentir acossadas, são mulheres que são mães, que também gostam de se divertir, que sabem que têm esse direito, e que acabaram por se atirar para a linha da frente a defendê-la, porque estas críticas me parecem completamente infundadas, não é? Não é por ser mulher, não é por ser mãe, não é por ser primeira-ministra que a mulher não tem necessidades sociais. Se me perguntares da fotografia que saiu agora, essa sim acho um bocadinho mais grave. Acho bastante mais grave, na verdade.
Mas em relação à festa, pá, não te consigo dizer nada. Acho que isto é um falso assunto. Hélia Gomes, na onda e rematamos contigo este tema, na onda dos populismos e onde tudo vai para as redes sociais, será que os políticos serem pessoas normais é o suficiente para eles caírem, no fundo? Independentemente de como é que são as culturas e as populações. A Finlândia, pelo que fomos percebendo e do que eu já disse aqui, é um país bastante diferente e tem ainda uma parte conservadora forte no que diz respeito às mulheres. Eu fico com essa dúvida. Será que estes leaks ainda têm peso suficiente? Na Finlândia estão a ter um bocadinho. Na Finlândia, aparentemente, estão a ter esse peso que, aos nossos olhos, eu gosto de pensar que é desmesurado, e porque é o de facto. Ela, além de ser mãe, é também mulher, e lembrava a Carmen que ela está casada desde os 18, portanto, ela tem tantos anos de casada como de solteira, portanto, também, isso também significa que. As necessidades, eu acho que é muito mais do que até necessidades sociais, é mesmo imperioso que os pais e as mães, depois de o único aqui que não poderá falar em causa própria é o José Paiva, que se saiba. No entanto, acho que essas necessidades são até benéficas para as crianças, se as houver. No caso de nós os três, há crianças à mistura, portanto eu acho que tu seres mãe, tu seres pai, é mesmo necessário que continues a ter uma conduta normal e a sair com os amigos e a ter uma conduta até de algum excesso, porque a noite também muitas vezes convida para isso, e a festa é isso mesmo. Portanto, eu não vejo aqui qualquer problema, não percebo. Quer dizer, então nós tivemos esta discussão por acaso em privado há um mês ou dois, quando ela foi vista ou foi fotografada num festival de música com os calções muito curtos, assim com ar muito roqueira e tal, pronto. E já nessa altura se levantou a questão da esquerda-direita. Eu não consigo rever nessa discussão. Percebo onde o Zé Pedro quer chegar, mas tem alguma dificuldade em concordar que se fosse quando é à direita é mais, as pessoas são mais criticadas ou são mais enfim, acho que apesar de tudo gosto de pensar que Portugal evoluiu, não sei da Finlândia, estive lá 2 vezes apenas e muito de passagem, não sei exatamente o que é que se passa, como é que é a sociedade, não falo Suomi, portanto não entendo muito bem aquilo que se passa naquela sociedade, mas gosto de pensar que a nossa já não tem esses problemas e já não faz essa clivagem entre esquerda e direita. Achas que Boris Johnson se devia ter demitido por causa das festas? As festas no Não compares. número 10, no Downing Street, foram realizadas durante um período de pandemia em que ele estava a exigir, deixa-me terminar, em que ele estava a exigir dos seus concidadãos aquilo que não estava a cumprir. Eu sei que isto é um ponto inicial, mas essencialmente acho que um primeiro-ministro ou um presidente da República ou um ministro devem ser sancionados, no fundo for essa, estiver isso em causa, pela sua conduta política. Acho que dar uma festa num período de pandemia e de restrições é também político. Por exemplo, esta primeira-ministra finlandesa... Ele incumpriu a lei. Exato. Boris Johnson incumpriu a lei, ou seja... Tu me digas que tu defendas, Zé Pedro, que é mais importante aquilo que ele fez ou não fez pelo Reino Unido, eu também acho que sim, mas naquele ele está em claro incumprimento da lei. Neste caso da primeira-ministra finlandesa, está muita gente preocupada com se é de centro-esquerda, não é assim tão atacada por cá, se fosse à direita era o mais... Mas lá está, eu convido também para que as pessoas olhem para a conduta dela, para a conduta política. É que, apesar de tudo, apesar de ser uma pessoa normal e apesar de ser uma pessoa que deve ser defendida enquanto animal social, no limite, a verdade é que ela também tem tomado medidas bastante condenáveis, designadamente a deportação de curdos, mais recentemente. Portanto, sim, as pessoas, neste caso em que ela não está a incumprir lei nenhuma, como estava Boris Johnson, é deixar passar como uma coisa que não tem qualquer importância e é concentrar-nos naquilo que ela tem feito enquanto Primeira-Ministra, que não é totalmente positivo. A população está a ficar política e menos atenta às políticas. Deixa-me só dizer uma coisa, porque não me deixaram continuar a minha interrupção.
porque eu não queria discutir agora se Boris Johnson se devia ou não demitir. Eu queria fazer uma comparação. Fiz a primeira pergunta, mas queria fazer uma segunda, que era, se esta festa da primeira-ministra finlandesa se soubesse agora que tinha sido feita durante a pandemia e lockdown, vocês defendiam a sua demissão? É que esta pergunta é retórica, porque eu sei bem que não. Claro que me vão dizer que sim agora. Por isso é que eu disse que a pergunta era retórica. Não, Agora, claro tu achas que eu defendia que não? Mas Eu, Carmen questão é Garcia. a questão é que Boris Johnson. Então, desculpa, então porventura, se formos aí, então achas que o facto de duas mulheres em topless se beijarem numa residência oficial, que não é propriamente a casa dela, achas que ela se deve demitir à mesma, não tem condições? Ou é só a questão da infração à lei? Enfim, quer dizer, acho que desta vez a regulada é maior, mas acho que não infringiram lei nenhuma, portanto os finlandeses saberão o que fazer. Mas Agora, as mulheres, não é ela então. não é ela. Não é ela. São amigas dela. Agora, eu acho que se Ela esta vai festa se demitir tivesse por uma sido coisa- realizada durante Ela. a pandemia, obviamente que ela se devia demitir. Fosse em casa dela ou fosse na residência oficial. Porque incumpriu a lei. Durante a pandemia, sim, eu acho mesmo que se devia demitir. Acontece que isto não foi durante a pandemia, Mas a população não estava trancada em casa impedida de festejar, ela não fez nada que qualquer finlandês não pudesse fazer, portanto acho que são situações incomparáveis. Eu Então, se penso, ela fosse de velocidade, devia-se demitir? O quê? Se ela fosse apanhada por excesso de velocidade, vamos imaginar, devia-se demitir. Ela ou António Ela- Costa? Se ela fosse apanhada por excesso de velocidade, quer dizer, não sei, eu defendi que o Cabrita se Está a devia quebrar a lei. demitir. Eu defendi que o Cabrita se devia demitir quando teve aquele acidente por excesso de velocidade na autoestrada. essa ainda é pior a emenda que o Senhor, mais valia não teres dito nada. Mas tu repara uma coisa, o José Paiva agora não teve mal, porque de facto há uma coima, quer dizer, e a pessoa que infringisse o lockdown, não sendo o chefe de governo, devia também se calhar perder o seu emprego, fosse o que fosse. Não, Ou seja, há sanções e sanções. não. Boris Johnson, Não, Pessoas a mas perder. tu esperas que a conduta de um chefe de governo seja Vamos ao ponto. Exatamente. Esse é que é o erro. É que nós Ele vai dizer achamos agora, logo não é uma pessoa normal. o educador Vais das dizer. massas. Não, os educadores das massas. Aí vai. A figura que devemos seguir. Tutelar. O primeiro-ministro, o chefe de governo da República tem que ser moralmente superior. É o exemplo a seguir para a não tem que população. ser moralmente Isso é completamente superior, errado. tem que cumprir a lei, Zé Pedro. Isso é completamente diferente errado. seres Isso temos moralmente todos. superior Isso e temos cumprir todos. a lei. Isso temos todos. E a lei prevê sanções para quem não as cumpre, consoante a sua gravidade. Mas repara, já estamos completamente a dispersar. Para mim, e termino com isso, para mim, eu não tenho dúvidas nenhumas que há dois... Desculpa? Podemos nos manter aqui, a discussão é interessante, se quiserem. Depois não vamos aos outros todos, mas vá. Há dois pesos. Eu tenho poucas dúvidas que há dois pesos e duas medidas, consoante, muitas vezes, a cor política ou o passado de um político. E nós cá em Portugal temos um exemplo. Eu já falei de Santana Lopes, não vou repetir. Mas José Sócrates fumou dentro de um avião e a única coisa que ele teve que fazer foi aterrar e dizer: olhem, ainda bem que isto aconteceu porque eu vou deixar de fumar, como se nós estivéssemos preocupados com a saúde de José Sócrates e se ele fumava ou não. Portanto, a volta que ele deu ao texto foi: vou deixar de fumar. Se fosse Santana Lopes a fumar no avião, toda a gente ia pedir ao Presidente da República que ele dissolvesse outra vez, 3 vezes, 4 vezes, as vezes que fossem precisas. Portanto, há dois pesos e duas medidas. E vocês não me vão convencer que não. Eu não estou a defender Boris Johnson. Eu acho que politicamente havia ali muitas críticas. O que eu acho é que pegar-se naquelas festas. Ele, de facto, incumpriu a lei, abusou do poder, fez essas coisas todas. Não tenho a menor dúvida. Eventualmente, duas mulheres ou um casal, seja o que for, festas eróticas numa residência oficial, com certeza que eu também tenho que considerar, se calhar, ali, nem sei se em termos de regimento... Mas isso é incumprimento da lei, Zé Pedro, desculpa lá. É algum crime isso? Não há informações que digam que aquilo foi uma festa erótica. Sim, há apenas duas mulheres a beijarem-se. Pode não ser uma festa erótica, atenção. Pode ser um casal que decidiu beijar-se, estava lá e decidiu beijar-se, fim. Agora, essa discussão então ainda é mais interessante. Para mim, quer dizer, a linha onde começa o erotismo, de facto, é muito baixa. Portanto, não era não é onde começa o erotismo, é onde começa uma festa. Mas eu diria que duas pessoas a beijarem-se seminuas, até numa parada de autocarro, vai um bocadinho contra os padrões, mais ou menos, da normalidade. Mas se vocês consideram isso, que não, eu estou convosco, atenção. Eles não estão no espaço público, eles estavam num espaço
fechado, numa casa fechada. Eu já te disse, está isto mais grave do que as festas. Uma residência Estavam aí oficial não é atrás. o Airbnb na quarteira, atenção, temos que ter atenção. Mas isso eu já te disse, que eu acho esta situação mais grave, mas acho que tu continuas a fazer associações e Eu não. especulações que não fazem sentido. Honestamente, para já eu não- tu não sabes se houve alguma festa aqui, podiam ser um casal de amigas da senhora que lá estavam e que se beijou e não sei o quê. Está bem, estavam semi-nuas? Não, também acho que sim, eventualmente há aqui alguma quebra de conduta. Ainda assim, continua a não ser um crime. Tal como a festa onde ela participou, continua a não ser um crime. Aquilo que Boris Johnson fez foi um crime, foi uma infração da lei. Ela não fez nada que nenhum finlandês não pudesse fazer. Se me disseres que a residência oficial não é o sítio ideal para ela convidar amigas que estão aos beijinhos em topless, pá, facto. Agora, daí até ser um crime, não é. Pronto. Oh, Carmen, mas tu não estás a perceber que o meu ponto não é esse, porque eu não considero nada crime. O que eu te estou a dizer, o meu ponto aqui sempre foi os dois pesos e as duas medidas, que é para mim o que interessa nesta discussão em termos sociais, aquilo que se aceita e não se aceita consoante. Medidas, porque estamos a falar de condutas diferentes, é Pedro. Aquilo que Estamos se a falar aceita, de mas uma que vai contra a lei e de outra que vai contra a moral. Esquece o Boris Johnson, porque tu estás a amarrar nessa e esquece o Boris Johnson. Eu já te expliquei que, na minha opinião, não há nenhuma gravidade política e os primeiros-ministros, ao contrário do que tu dizes, não têm que ser os exemplos a seguir pela população, não têm que ser moralmente superiores, nem têm que ser exemplos morais, não têm que ser. Mas a questão não é essa, a questão é que lei. se tu, enquanto britânico, fosses apanhado numa situação daquelas, eras multado, havia consequências. Portanto, se fosse apanhado, que se o Primeiro-Ministro pôde fazer aquilo, ou então o Primeiro-Ministro pôde fazer aquilo, aliás, ainda se mantém, até haver um sucessor, pôde fazer aquilo, e se não se soubesse, se aquilo não tivesse sido delicado, e com certeza que para aquilo ter vazado houve ali um ajuste de contas, houve ali um desentendimento entre as comadres, e portanto, tu podes alegar que a forma como aquilo vem cá para fora é escorregadia, tem problemas, sem dúvida, mas a verdade é que se não tivesse sido do conhecimento público, ele poderia ter feito aquela festa sem ser sancionado por isso. O comum britânico, não. Mas então se vocês querem, estamos a regressar à discussão do Boris Johnson, mas como vocês me estão a cercar e eu estou a ficar enclausurado, e o animal feroz, quando se sente... Provocámos o urso, praticamente, provocámos o urso. Não, o javali. Eu digo-vos das boas. Não, vai ter que ser. Porque se querem comparar com Boris Johnson, vamos lá ver uma coisa. Aquilo não foi uma fé. Vai parecer que eu estou a defendê-lo, mas não estou, porque diria o mesmo com a senhora Primeira-Ministra da Finlândia, com o senhor Primeiro-Ministro de Itália, com o chanceler alemão, fazia com todos. Aqui a questão é, ele não convidou a malta do gabinete, vamos fazer uma festa em Downing Street. Eles trabalharam com muita gente no lockdown, como vocês se calhar também, e se calhar vocês também, nos vossos trabalhos, enquanto estavam em lockdown e encontravam-se, fizeram coisas que não podiam fazer, como muita gente fez, porque eram reuniões de trabalho. E, portanto, ou seja, depois a fotografia com garrafas em cima da mesa, fosse o que fosse, claro que aquilo eram as reuniões de trabalho das que eu gosto, eu sei disso, mas não é a mesma coisa dizer-se que ele porque aqui neste caso estamos perante uma festa evidente, não é? Quer dizer, aquelas duas são amigas da Primeira-Ministra da Finlândia. Mais uma vez, não estou a criticar. Estou a fazer comparações, que vocês é que me apartaram. Portanto, há uma festa na residência oficial da Primeira-Ministra da Finlândia. Boris Johnson tinha as suas reuniões. O governo português também se reuniu em lockdown. António Costa recebeu muita gente do seu gabinete. Zé Portanto, Pedro, não foram simples reuniões, foram festas. Eu não te vou responder, sabes porquê, Zé Pedro? Porque se eu te responder, tu vais dizer, isso é demagogia, uma pessoa. Esta conversa é um bocado demagógica. A que estamos a ter aqui. Uma pessoa fazia. Mas é que se eu responder ao Zé Pedro aquilo que ele merece, ele vai saltar com o argumento de demagogia. Não, diz, agora tens de dizer. Agora vamos ficar neste tema. Portanto, que isto chama-se Partygate, não se chama Meetinggate. Houve ali festas, não houve reuniões apenas, ministeriais. Mas eu tenho a certeza que se fosse... Nunca António Costa, atenção. Não, mas eu na altura, quando tínhamos aqui este ponto de Boris Johnson, eu sempre disse, eu gostava de saber o que se passou por essas residências oficiais, por esses edifícios governamentais, por essa Europa fora. Eu gostava mesmo, sinceramente, de saber. Ali houve um membro do gabinete que foi corrido e que revelou aquilo tudo, mas eu gostava de saber o que se passou, inclusivamente também em Portugal. Mas olha, eu vou-te contar, Zé Pedro, queres ir por aí, eu conto. Eu não sei o que é que aconteceu nas residências oficiais, podes gritar que eu sou demagógica, demagoga, aquilo que tu quiseres, podes fazer o que entenderes. Eu não sei o que é que se passou em residências oficiais por essa Europa fora, sei o que é que eu
penei, sei o que é que foram trabalhar 16 dias sem descansar, eu já te disse isto. Esta coisa da Covid que tu falas com tanta leviandade, pá, a mim toca-me profundamente porque foi a altura mais difícil da minha vida e eu não consigo aceitar que tu falas com essa leviandade toda. Pronto, sim, então eles reuniam assim, foi uma festa, enquanto outros como eu andavam a mijar na fralda que tinham metida porque nem podiam sair do fato. E ao início tínhamos de fazer 8 horas com o fato e andávamos de Então, mas, fralda. Mas tu ó, estás a Carlos, brincar ou eu quê? uma dúvida. Tu não O me que é que- o que compares é que- uma coisa. O que é que o cu tem a ver com E as os calças? médicos Presta Mas atenção. é completamente incomparável. Então, e O a que é que o cu tem a ver com as tu estás calças? a defender, estar em tu estás casa o quê? parado, completamente sem fazer nada, não podia, tinha que ser um ser perfeito. Isso é impossível, Carmen. O que é impossível, José Pedro? Não, fui eu estou a dizer que por esse argumento um bocadinho, vou dizer um bocadinho, porque eu percebo o que é que tu estás a dizer do fundo do coração, mas um bocadinho demagógico, toda a sociedade portuguesa, ou toda a sociedade mundial, porque os médicos estavam a passar as passas do Algarve, tinham que estar assim paradas sem Não, fazer nada. não era Portanto, porque os médicos estavam a passar as passas do inibidas, Algarve, é porque havia uma pandemia é lá o que tu fora. estás a dizer, mas é o que tu estás a dizer. Não, o que eu estou a dizer é que por haver uma pandemia lá fora, as pessoas sim deviam ter reduzido os contactos sociais e sim deviam ter cumprido o que foi instituído. Mas muita gente cumpriu, pá, em muitos países. Pois, ainda bem, e quem cumpriu, ainda bem que cumprimos, e quem o cumpriu teve muito bem. Não me venham a defender comportamentos de merda nessa altura, que é o que o Zé Pedro está a fazer. Ele, isso aconteceu, e o Caio também reuniram, e vamos lá tirar peso, quase, vamos lá tirar peso a isto, como se isso não fosse uma coisa grave, como se não andassem uns quantos a penar, como se não tivessem morrido outros tantos. Eu não aceito este retirar de peso à pandemia, caraças. Não aceito este retirar de peso a estas festas, a estas coisas que foram feitas durante a pandemia. Não posso aceitar. Lamento. E Mas portanto, eu acho eu consigo considerar esta questão do José Pedro então- perguntar, então, e se fosse durante a pandemia? Se fosse durante a pandemia, eu queria que ela se demitisse ontem. E por isso eu nem consigo comparar estes argumentos, não consigo. Eu é que não consigo, desculpa lá, eu é que não consigo. Vejo-me com a conversa. Agora, estamos a ter uma opinião sobre a questão política destas coisas. E tu vejo-me com a Carmen Esteves, 16 horas, não sei onde. Eu é que não estou para esse peditório, desculpa, quer dizer, então não discutimos nada. Então Boris Johnson devia estar atrás da prisão porque é um homicida, no fundo, quer dizer, ou seja, Não devia estar preso, mas devia ter acontecido o que aconteceu. Essa conversa do tipo 16 horas fechada, não sei onde, desculpa lá, é que é daquelas coisas que limita completamente, então não se pode, não, então não, eu digo uma coisa, e publicamente reconheço, também devo ter mandado não sei quantos para os ventiladores, porque se eu cumpri sempre, não cumpri, e a maior parte das pessoas não cumpriram, tentou-se fazer o máximo possível, essa conversa do, hoje você, 16 horas, é difícil discutir assim, porque não tem uma coisa a ver com outra, quer dizer, Ver uma coisa com a outra, Zé Pedro, lamento. Na altura de uma festa feita fora do período de pandemia, uma festa feita durante o período de pandemia não são a mesma coisa, lamento. Bom, vamos ter que avançar, porque Eu senão não também não cumpri sempre, já agora. Quero, Sim. quero Eu aqui penso- assumir. nenhum de nós cumpriu sempre. Nem que seja. Eu Isso é. cumpri sempre. Ok. Está bem, pronto. Então ganhas o chapéu de pessoa perfeita. Vamos Queres avançar. que diga o quê? Não digas nós cumprimos sempre. Não acredito. Eu cumpri sempre. Não acredito. Tu acredito. utilizas utilizas o cognome imperfeita, mas é completamente uma ironia, porque é uma coisa. É uma coisa Eu não estou a brincar, eu fui cumpridora, fui mesmo cumpridora. Eu não vi ninguém nesse período, eu só trabalhava e ia para casa. Eu fiz o Olha, que ainda há regras. Ainda há regras. Ainda estamos em pandemia. De certeza que agora não as estás a cumprir todas. Outra Quais são coisa as... Não, estou a ver quais são as regras que eu não estou a cumprir agora, Paivo. Não, pronto. Depois vamos rever as regras das máscaras Pode e assim. ser, pode ser, Carmen, e garanto que não estou a É incumprir. impossível, é impossível. Mas enfim, não vamos estar aqui a discutir coisas pessoais, não é isso que interessa. Vamos ao segundo tema, eu não sei, eu penso que devemos ter Temos para aí. minuto. Eu não sei, não estou a ver o tempo. Temos um minuto? Temos um minuto. Olha, Temos, pronto, mas se então, calhar- Não, mas podemos fazer mais, fazemos nova, isto cola-se e temos mais 10 minutos para o outro. Acho que temos que ir ao outro, não é? sim, talvez este fique um bocadinho maior e, portanto, vamos a um inédito de segunda parte do dia de reflexão, aqui em direto das nossas férias, e, portanto, voltamos já para a segunda parte. Não temos anúncios, mas olha, eu acho que mais vale dizermos e fazermos isto assim. É já. Vale encerrados. Ora bem, então vamos lá rematar aqui o dia de reflexão com os 10 minutinhos, ia dizer à coisa, mas não vou dizer, à Benfica. seleção nacional. Hélder Gomes, tu querias muito falar de um partido que queria ir contra o sistema, mas o seu sistema interno está em cacos. Querias falar disso e de outra coisa, mas como falaste menos na primeira parte... força. Precisamente, queria falar do MPLA. Estou a gozar. Tu queria falar
do Chega, mas é só para lembrar as pessoas que nos acompanham que ontem foi dia de reflexão em Angola e, portanto, é sempre de saudar quando há dias de reflexão por esse mundo fora. E Angola diz-nos naturalmente muito, porque partilhamos uma parte substancial da história e também a língua, mas eu quero falar de facto do Chega por mais uma demissão. Estamos a falar de Gabriel Mitá Ribeiro, vice-presidente do Chega, agora já não, que em julho, 9 de julho, se não me falha a memória, já tinha dado a indicação, já tinha pedido a admissão da vice-presidência. Ainda está por apurar por que razão quis sair, mas enfim, correm alguns rumores sobre o que terá motivado e não são assim nada simpáticos nem abonatórios em relação ao partido e à forma como aquela bancada parlamentar se comporta, os deputados uns com os outros. Mas Gabriel Militar Ribeiro tinha, além de vice-presidente, era também o coordenador do gabinete de estudos do Chega. Portanto, esta semana soube-se que André Ventura o retirou dessa coordenação do Gabinete de Estudos e, ato contínuo, Gabriel Militar Ribeiro voltou a pedir a admissão da vice-presidência do partido, que desta vez foi aceito por André Ventura. Tudo isto é muito engraçado, porque depois, no dia seguinte a isto acontecer, estava prevista uma reunião entre os dois, entre Gabriel Militar Ribeiro e André Ventura, e Gabriel Militar Ribeiro veio dizer que, não estão reunidas as condições, não se sabe de que natureza, para nos reunirmos, portanto, não vou a essa reunião com o presidente do partido. Portanto, estamos nesta situação em que André Ventura diz que tem conhecimento daquilo que sabe. Gabriel Militar Ribeiro manter-se-á como deputado, mas pronto, é isso, é um partido a desfazer-se aos poucos, o que aparentemente não cria grande transtorno nos eleitores do Chega, os que já foram em eleições passadas e os futuros, porque o partido continua a crescer, mas vê-se que é um partido sem grande peso ideológico. E Gabriel Militar Ribeiro era uma pessoa que, como vem da academia, poderia tentar aplicar ali alguma ideologia muito perigosa, sem dúvida. Aquilo que ele defende é bastante radical em alguns aspectos, em alguns setores da sociedade. Mas pronto, portanto, aquilo que nós vemos enfim, mesmo por muita vontade que alguém tenha de arrumar a casa ideologicamente, uma casa como o Chega, acaba por sair a perder e, portanto, a minha pisada, no fundo, voltando a essa modalidade, é em ambos, no fundo, Gabriel Militar Ribeiro e André Ventura. Eu queria dar, antes de passar para o Zé Pedro e para a Carmen, queria dar uma espécie de pisada num episódio que eu achei que tinha só algo de bobo, mas é de facto muito interessante, que é esta transladação, esta viagem que o coração de Dom Pedro I fez do Porto, onde Primeiro estava... do Brasil, quarto de Portugal. Do Brasil, onde estava guardada 5 chaves, não a 7, mas a 5 chaves, e em Formol, e Rui Moreira tem sempre graça quando os políticos portugueses cá, aparecem sempre com muita força, mas depois quando vão ao estrangeiro dá-se-lhe um piripaque e há uma certa superfície, não sei, eles ficam assim mais mansinhos. E portanto, eu vi um vídeo ontem de um encontro, ou seja, de transladação, ou seja, de passar o coração para o Brasil durante uns dias, porque ele depois vai voltar, não é? Vai fazer uma viagem ali pelos périplos brasileiros, mas foi engraçado ver Rui Moreira com Bolsonaro numa altura, e isto é tudo, são mensagens, são visões, e Rui Moreira está a ser bastante criticado no Brasil por aquilo que acabou por fazer, porque há aqui uma coisa engraçada, e isso eu não sabia. Pronto, o Brasil comemora agora o bicentenário da sua independência, mas parece que Bolsonaro e o seu governo não tinham grandes planos de festejos. A única coisa era mesmo esta coisa do coração, porque remete para uma ideia que já aconteceu também com esta mesma figura da monarquia, mas no tempo da ditadura militar do Brasil. E, portanto, como nós sabemos, Bolsonaro gosta muito de ditaduras, e não deixa de ser engraçado que um presidente da Câmara Municipal do Porto, quando já Bolsonaro teve o problema com Marcelo Rebelo de Sousa, que nós até falámos e até brincámos aqui, mas foi de certa forma um sinal de desrespeito em relação ao Presidente da República, depois Marcelo aproveitou, mas enfim, e Rui Moreira presta-se a esta coisa que tem graça, mas também parece um bocadinho tontinha, e não é que tenha grande peso político no Brasil,
mas cá dá um certo gozo, não é? Tanta coisa por causa de um coração, eu até vi mais, aquilo é meio bizarro. Talvez seja interessante e acho que teve muitos espectadores. Ele teve em exposição agora no Porto. Quando voltar outra vez para o Porto, também estará outra vez. A única coisa que eu achei graça, não há provas de que Dom Pedro I do Brasil tenha deixado por escrito que queria deixar o coração, mas como a cidade liberal do Porto, não é? E ele também era um liberal, defendeu numa altura de uma invasão, ele pediu, há relatos de pessoas próximas, pediu para o coração ficar lá. Mas Rui Moreira decidiu, tal como decidiu sair da tal Associação dos Municípios, também decidiu contrariar as coisas e tirar o coração. Isto é tudo assim um bocadinho patético, mas enfim, estamos ainda em silly season e eu achei graça ao tema, e o tema é de facto interessante. E no mês seguinte há Bastante eleições interessante. presidenciais. Exato, e no próximo mês há eleições presidenciais no Brasil. Eu quero dizer Carmen duas coisas Garcia, sobre isso, Paiva. sim, e Eu vais dar não uma quero dar pitada a passada, quem eu já quero pegar agora? na tua. Eu quero pegar na tua porque eu não vou Força. dar nenhuma. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu adoro as honrarias feitas à volta de um resíduo hospitalar de incineração obrigatória, que é o que aquilo é, não é? Aquilo é uma víscera, é um resíduo de incineração obrigatória e eu acho lindo andarmos a passeá-lo. Depois, quero dizer que acho que Carlos Moedas não deve ficar atrás de Rui Moreira neste quesito e, portanto, para o ano em Lisboa, na altura dos Santos Populares, o mínimo que ele pode fazer é pedir a Pádua, a Itália, que mande para cá a língua do Santo António. A língua do Santo António está em Pádua, também em exposição, lá, é só irmos lá à Basílica e podemos vê-la. No mínimo dos mínimos, eu quero aquela língua cá para o Santo António para o ano. Porque não é a gente a mandar. E outra coisa que eu também achei Tens a interessante. língua, Diz, e o desculpa. aparelho vocal, tens a língua e o aparelho vocal do santo. Ora Eu bem. quero cá tudo. Os restos mortais do Dom Pedro Nojo. I do Brasil estão no Brasil, não o coração, mas alguns dos restos. E pelo relato de uma senhora, de uma investigadora que investigou, portanto, a vida e a obra deste senhor, parece que aquilo está muito mal conservado. Não deixa de ter graça que o Bolsonaro tenha feito tanta encenação e tanta coisa com Rui Moreira por causa do coração, mas os restos do senhor estão ali às 3 pancadas no Brasil, numa cave qualquer. Pronto, enfim, é a política nacional e brasileira, no fundo. Mas, Carmen, queres acrescentar mais alguma coisa? Ou... Não, só queria dizer isto. Eu não vou, acho que, enquanto pessoa do Sul, não fico satisfeita se não tiver cá o aparelho vocal todo do santo, porque acho que isto não pode ser assim. Não pode haver vísceras boas só no Norte. Pronto, fica o pedido do aparelho vocal do Santo Antoninho. Zé Pedro Silva, para terminar, vais dar alguma pisada? Queres falar no coração ou noutra coisa qualquer? Não, eu até como achava que íamos à Serra da Estrela, vou, portanto, Pode ser canalizar tu. para aí. Mas é bom, é bom. É isso, vou canalizar É para bom e aí. vai ficar ainda melhor. É isso. Ora bem, esse é um dos pontos, porque há 3 relativamente aqui a esta conversa toda, há 3 pontos. Há o ponto do algoritmo, há o ponto da reunião dos ministros, em que foi praticamente o governo todo, pelo menos o que está em funções, porque há parte do governo que está de papo para o ar, e não estou com isto a criticar minimamente, tem todo o direito, e depois há a questão da Serra ficar melhor do que estava. Esta ideia da Serra ficar melhor do que estava começa com o autarca, já ninguém se lembra, mas o autarca foi o primeiro a dizer, depois do incêndio, quando o incêndio estava controlado, dizer que aquilo tudo ia ficar muito melhor, numa visão de um otimismo, ao otimismo irritante. Este não sei muito bem como é que é de adjetivá-lo, mas de repente... É o otimismo de mente. De repente parecia assim que o fogo pode ser, de facto, os incendiários não são criminosos, são empreendedores, não é? No fundo, conseguiram revitalizar toda a Serra da Estrela. E depois a ministra Vieira da Silva, que deve ter ouvido o autarca e deve ter achado aquilo bastante bonito de se ouvir, ou então foi um focus group que percebeu que as pessoas gostavam de ouvir aquilo, veio dizer também o mesmo, apesar de Mariana Vieira da Silva, eu tenho que dizer, enfim, porque eu tenho que dizer aquilo que penso e apesar de não ser do clube dela, acho que está a levar pancada demais, porque o autarca para mim foi mais grave. No autarca percebia-se claramente que ele dizia que parecia mesmo que o incêndio tinha sido uma coisa que fazia ali falta há muitos anos para revitalizar aquilo tudo. Já Mariana Vieira da Silva diz, enquanto ministra, chega lá enquanto governo, que eu acho que teve falhas para trás, isso é outra conversa, mas chega lá e diz isto vai ficar melhor, portanto é um sinal de esperança e acaba por levar com a pancada toda, e às vezes de forma um bocadinho traiçoeira, e portanto não concordo com a pancada que está a levar, mas de facto há aqui um problema, já se falou 1000 vezes no problema de comunicação, mas eu para terminar, para mim destes 3 pontos o mais importante é o do algoritmo. Porque a Secretária de Estado foi dizer para a televisão que tinha ardido, ainda assim matematicamente aquilo está errado, mas enfim, mas tinha dito que, segundo o algoritmo, tinha que ter ardido mais 70% ou 30%, eu nem sei
Nem me Mais interessa. 30, tinha de ter ardido, ainda podia ter ardido, Ardeu porque o algoritmo 70%. ainda dava para arder Exato. mais 30, ainda se esperava que ardesse mais 30%. Queres a citação completa? São 2 frases e são ótimas. Certo, diz. Os dados, os algoritmos e as contas feitas dizem que a área ardida que deveríamos ter deveria ser 30%. Ou seja, ardeu 70% daquilo que era suposto arder. Pronto, para além do erro matemático, porque se ardeu 70% não podia ter ardido mais 30%, mas enfim, para além disso, há para mim o meu ponto, porque isto causa espanto na população, há muitas críticas, mas de repente começa a aparecer um ao outro que diz que tecnicamente os algoritmos, sim senhor, os estudos existem, fazem sentido, e quase como são uns cretinos aqueles que criticaram a Secretária de Estado da Proteção Civil, porque há ali algum sentido. De repente também a Carmen ardeu. Sim. Saiu aqui da imagem. Não sei Ela tinha um comboio para apanhar. Não sei se foi por causa disso. Pode ter corrido para o comboio. Mas, portanto, entramos nesta fase da discussão. Está aqui a pedir para admitir. Esperem. Não foste ainda para o comboio. Deixa entrar no clube, mas enquanto entra na nossa carruagem de reflexão, podes terminar o teu raciocínio. Pronto, e portanto a discussão vira de repente, não é? Como se fosse o vento, e passa a ser que a senhora Secretária de Estado disse uma coisa muito inteligente, as pessoas é que não percebem. Ora, qual é o problema aqui? É que a senhora Secretária de Estado é que está errada e não há sentido nenhum. Os estudos existem, os algoritmos existem, as previsões, tudo isso. Mas a partir do momento em que um governo, ou as autoridades, neste caso, a Secretária de Estado da Proteção Civil, antes estava na Proteção Civil, portanto era uma autoridade diferente, agora está na política, a partir do momento em que os governos dizem que aumentaram os meios, aumentaram a organização, mudaram agora os rádios Xireste, a partir do momento em que os governos dizem que estão a fazer qualquer coisa para melhorar, eu não me posso comparar com dados de anteriores às alterações. Este é que é o ponto. Portanto, quando se diz que o algoritmo tem em conta a severidade meteorológica, mas também tem em conta a severidade meteorológica e as condições da altura. Onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que, perante estes algoritmos, isto é como, economicamente falando, era como se comparássemos a economia portuguesa. Olha, e aliás, alguma vez, uma e outra vez fez isso, comparando agora, por exemplo, com o período da pandemia. Quer dizer, há um crescimento enorme de 15%, 20%, 30%, pois claro, as coisas estavam fechadas. Portanto, quando a Secretária de Estado vai para a televisão comparar-se com períodos anteriores ao seu reinado, anteriores a inúmeras alterações que o governo nos prometeu que iam ser muito eficazes, então se foram eficazes, eu não posso comparar a severidade meteorológica com o mesmo, porque os meios mudaram, a organização mudou, segundo eles. Portanto, este aqui é que é o erro. Este governo, não é o único, mas agora este é o nosso governo, temos que o criticar a ele, não vamos para o passado, mas põe sempre a fasquia muito baixo, são sempre perfeitos, mas comparando-se com os anos anteriores. Resumindo, isto não progride, estamos na mesma, e este é que é o problema. Portanto, com todas as alterações que o governo prometeu e levou a cabo, ardeu 70% do mesmo se não tivesse feito nada, sendo que ainda não acabou a época. E, portanto, isto é altamente condenável, porque estes senhores estão muito habituados a pegar nos números e a aldrabar o povo, a dizer que está tudo a correr muitíssimo bem, porque ainda podia estar a correr pior. Olha, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado eu, José Pedro, e nós. E obrigado nós pelas suas palavras. Terminamos assim mais um dia de reflexão especial, meu Deus, já nem tenho palavras, de verão. Ainda faltam 2 ou 1, já não sei, e depois, olha, está aí setembro, adeusinho, e voltamos para a semana. Ouçam-nos e vejam-nos no YouTube, e ouçam-nos nos Spotify e nos Googles e não sei o quê, porque eu, entretanto, tenho que perceber onde é que estou. Adeusinho. E eu tenho que apanhar um comboio, Zé Pedro, despacha-te. Vou encerrar. Tchau. Paiva, quero dizer Paiva. Ela ainda não conhece. Tchau. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.